Vamos lá, meus queridos, dando sequência aqui nas dicas. Professor, podemos mudar a nossa programação da vida para melhor ou pior? Já que tudo está escrito no livro da vida, já que nós já decidimos o que nós vamos fazer no planeta, na vida, se já está tudo decidido, será que nós temos essa capacidade de mudar a programação da vida para melhor ou pior? Claro que tem. Porque no meio que você está vivendo, meus queridos, conforme você vai tomando as suas escolhas na vida, você vai tomando as escolhas boas ou ruins. E nessas escolhas boas ou ruins, você pode ir aumentando a quantidade de karmas para pagar ou diminuindo a quantidade de karmas a pagar e ajudando o próximo a pagar os karmas dos outros. Então, como é que funciona, professor? Então, eu realmente tenho direito de escolhas? Claro que tem. Você pode achar que você não tem. Pode parecer que não tem. Por quê? Porque o espiritual pega e fala assim, vamos lá, dar um exemplo para vocês. Vamos lá, só para vocês entenderem. Um exemplo. Está programado para eu me formar e trabalhar com a espiritualidade. Muito bem, trabalhar com a espiritualidade quando eu tiver mais ou menos 40 anos. Ponto. Beleza. Então eu sei que tem essa programação dentro da minha vida. Muito bem. O espiritual chega e fala assim para mim, você tem isso para fazer, tá escrito na sua linha da vida. Tá? Muito assim, sim, ok. Então o que você quer? Agora na sua idade, vou te guiar para você ir aprendendo coisas da espiritualidade. Vai numa igreja, começa a fazer o desencapetamento, vai na outra, batiza no espírito, vai na outra, faz não sei o que, vai assim, aprende aqui, incorporação, vai andando. Aí você vai aprendendo. Só que todas as vezes que eu te apresentar, vai ser assim. Eu tenho que fazer você aprender alguma coisa da igreja evangélica. Aí eu te encaminho para uma igreja. E aí você tem a opção. Aí eu não gostei dessa igreja não. Aí o espiritual vai colocar uma outra para você. Aí você fala, essa aqui também eu não gostei não. Aí ele vai te apresentar outra. Aí você fala assim, essa aqui eu gostei. Você acha que você foi guiado para aquela lá? Não, você escolheu. O espiritual te mostrou a primeira, te mostrou a segunda e te mostrou a terceira. E você escolheu a terceira. Ali você vai ter um molde, vai ter o crescimento ali, que é diferente da primeira, que é diferente da segunda e é nos moldes da terceira. Aí você vai para o próximo caminho. Ele fala assim, olha, era para ter seguido o primeiro caminho. Agora ele vai ter que aprender o que ele tinha que aprender no primeiro, nessa outra fase, nessa outra religião. Estou dando um exemplo. Pode ser trabalho, pode ser qualquer outra coisa, tá? Estou falando de religião porque é o meio que a gente está. Aí eu chego, olha, agora você tem que aprender coisas da macumba. Só que ele tinha que estar numa igreja que era de avivamento, onde tirava capeta, e não, ele chegou numa igreja que era muito oração, canção, cantoria. Então eu vou indicar alguns terreiros. Aí indico esse terreiro. Esse terreiro aqui é meio capetado, né, pai? Muita coisa da esquerda. Aí eu quero isso, agora eu apresento o outro. Aí você fala, eu gostei desse aqui. Aí você entra no outro, só tem gira da direita. E uma vez no mês a gira da esquerda. E você estava precisando de um monte de gira da esquerda. Aí o que começa a acontecer? Começa a aparecer para a entidade aonde você está trabalhando, fazendo os seus exercícios, junto de cambono. Olha, eu estou ajudando um médium que está ali. Parece incrível, mas tudo começa a cair só naquele médium. Nem no Pai de Santo cai mais. Tudo os demônios, tudo as desobsessão, todas as coisas do desencapetamento cai ali. E ali você começa a vivenciar aquilo. Ou seja, o espiritual, ele força as coisas para você aprender. Mas quem escolheu aonde vai ser o cenário é você. Então é você que decide todas as coisas. Você pode não acreditar, mas você decide. Dica que eu dou, que eu aprendi depois de velho, certo? Depois de velho assim, né? Porque na idade do antigo, né, eu já estava liberando a terceira idade. Nossa Senhora! Dica que eu dou para vocês. Alguém chamou para ir fazer alguma coisa, vai conhecer. Não se feche. Vai, simplesmente vai e deixa fluir. Vai e deixa fluir, porque normalmente os primeiros chamados que o espiritual te indica, você vai aprender alguma coisa. Então vá. Mesmo você não gostando, vá pelo menos umas 2, 3 vezes. Não vai uma só e decide. Vai umas 2, 3. Quando você for umas 2, 3, já deu tempo do espiritual fazer algum cenário para te convencer a ficar ali. Se ele não fez e não te convenceu, beleza. Não era ali de fato o lugar para você ficar.
Mas não decida numa ida só. Decida depois de uma segunda, terceira. Essa é a dica que eu dou para vocês. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.